Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre a dor lombar, entender um pouco mais o que é essa dor lombar que tanto atrapalha tanta gente, que lotam consultórios, lotam pronto-socorros, lotam clínicas de fisioterapia, lotam consultórios médicos e sempre em busca de uma solução para essa dor lombar. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco mais a definição, a gente vai entender um pouco mais as causas, as principais causas da dor lombar. A gente vai entender também um pouco mais quem tem mais dor lombar, né? Quem sente mais dor lombar, um homem ou a mulher. Então fica aí, fica até o final desse vídeo. Se você não faz parte desse canal, clica aqui, se inscreva, porque toda segunda-feira a gente vem aqui com mais um vídeo para a gente entender cada vez mais sobre dor lombar, sobre hérnia de disco, sobre o nervo ciático, sobre torcicolo, sobre dor cervical, para que a gente consiga cada vez mais ajudar pessoas a se livrarem dessas dores. Combinado? Então vamos lá. Qual que é a definição de dor lombar? A definição da dor lombar, a gente dá pela localização da dor, ou seja, a dor lombar ela geralmente está entre as margens das costelas inferiores e as pregas glúteas. Normalmente, ela é acompanhada por uma dor em uma ou ambas as pernas, tá? E algumas pessoas também com dor lombar, elas vão apresentar sintomas neurológicos associados nos membros inferiores, ou seja, perda de força, perda de sensibilidade, alterações nos reflexos, tá? A dor lombar, ela é mais comum em mulheres. Então, as mulheres em todas as faixas etárias, então desde os 10 anos que a gente tem dados, tá? Então, crianças, né, de 10 anos até os idosos ali de 89, 90 anos, em todas essas faixas etárias, a mulher tem uma prevalência maior de dor lombar do que o homem. Então, é mais comum mulheres apresentarem dor lombar. O porquê disso, a gente ainda não sabe, tá? Mas fato é que dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, mais mulheres procuram esse serviço, mais mulheres se queixam de dor lombar. Então, é mais comum aparecer aí na sua clínica, no seu consultório, mulheres se queixando de dor lombar do que homens, ok? Para você ter ideia, num último estudo que nós tivemos, eles quiseram analisar qual era a queixa, qual era a lesão, a doença, né, que mais musculoesquelética, né, que mais afetavam as pessoas. Esse estudo, ele juntou mais de 2 bilhões de pessoas para entender qual que era a lesão, qual que era a doença musculoesquelética que mais afetavam essas pessoas. E a dor lombar foi a condição que mais contribuiu com essa necessidade de reabilitação em todo o mundo. Então, a dor lombar, ela é algo que atrapalha muito as pessoas no seu dia a dia. Então, gera afastamento de trabalho, gera dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, atrapalha fazer, se exercitar por conta da dor. Então, a dor lombar é algo que atrapalha muito as pessoas no seu dia a dia. E a gente precisa entender cada vez mais sobre isso para que a gente consiga ajudá-los da melhor forma possível, né? E quais são os principais fatores de riscos que nós temos para desenvolver essa dor lombar, né? Quem são essas pessoas que podem sentir mais dor? Quem são essas pessoas que podem, num futuro, desenvolver uma dor lombar, ter uma dor lombar? A gente sabe que a prevalência da dor lombar, ela é alta, né? Então, existe uma variação aí, mas de 80% a 85% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor lombar na vida, tá? Então, é algo extremamente comum de acontecer, de uma pessoa sentir uma dor ao longo da sua vida. Isso não significa que seja algo grave, que seja algo preocupante, mas pelo menos uma vez na vida essa pessoa vai experimentar dor lombar. Eu, por exemplo, já travei a coluna pelo menos umas 3 vezes que eu me lembre,
de travar mesmo, de não conseguir se mexer, de ficar torto, com desvio, enfim. Então são coisas que podem acontecer, mesmo você tendo um pouco de conhecimento, mesmo você se exercitando, a dor lombar ela pode aparecer, ok? Mas o principal fator de risco, né, é já ter tido uma dor lombar. Então, se você já teve, como eu, né, falei que já tive 3 vezes, eu tenho mais riscos de ter dor lombar novamente, tá? Então, esse é o principal fator de risco. Pessoas com depressão também, elas estão mais propensos a desenvolver dor lombar. Então, essa relação psico, né, das questões psíquicas, também influenciando na dor lombar. Então, a pessoa é depressiva, ela tem uma propensão maior a desenvolver dor lombar. E se a gente também tem, né, uma influência genética muito significativa em relação à dor lombar. Então, se na família já teve muitos problemas com a coluna lombar, se o pai já tem dor lombar, se a avó teve dor lombar, se a mãe já operou a coluna, enfim, se a gente já tem um histórico genético nessa família de dor lombar, também há uma chance maior de a gente ter dor lombar. Então, isso são um dos fatores de riscos. Assim como, por exemplo, ficar em pé por muito tempo, tá? Levantar pesos acima de 25 quilos de uma forma recorrente também podem ser fatores de risco para dor lombar. Assim como todo um estilo de vida, que esse é um dos principais fatores de riscos para dor lombar, como o tabagismo, né, o sedentarismo, o baixo nível de atividade e os fatores psicológicos, como a gente falou, da depressão, o sofrimento e a expectativa de que a dor ela indica uma lesão, que ela indica algo grave. Isso aumenta o risco da pessoa ter um episódio de dor nas costas. Então, se a pessoa é tabagista, sedentária, né, tem baixo nível de atividade física, se preocupa demais com essa dor, acredita que essa dor ela indica algo grave, algo preocupante, isso aumenta o risco dessa pessoa sentir dor lombar, tá? Os pacientes, né, uma pesquisa querendo saber com as pessoas o que elas achavam que seriam os fatores de risco, elas colocaram carregar peso pesado, posturas inadequadas e levantar objetos que não estavam próximos ao corpo, mais distante. Eles identificaram isso como um desencadeador de uma nova dor lombar. Então, pegaram pessoas que já tinham acabado de ter dor lombar, perguntaram para elas o que elas achavam que tinha gerado essa crise de dor e eles falaram que foi posturas inadequadas, carregar pesos pesados e levantar objetos que não estavam próximos ao corpo. Então a gente precisa entender que a dor lombar, nós gostamos de dizer que a dor lombar ela é multifatorial, né? Ou seja, existem vários fatores que podem estar causando essa dor, causar uma crise de dor, ou fazer com que essa dor perpetue, que ela demore mais, que a intensidade dessa dor demore a passar, que essa intensidade seja mais alta, tá? Então, quando a gente fala em multifatorial, né, os estudos falam para nós que 90 a 95% dos casos das dores lombares são inespecíficas, ou seja, a gente não consegue apontar uma única causa para essa dor, faz com que a gente comece a olhar para isso de uma forma um pouco mais ampla. Então, a gente precisa entender o nível de atividade física do paciente, como eu falei, se ele é tabagista, se ele não é, se ele tem depressão ou se ele não tem, porque tudo isso vai fazendo com que a gente entenda possíveis gatilhos desse paciente sentir dor. Não só o aspecto da falta de atividade física, da fraqueza muscular, da forma como ele está que ele apega um peso, se ele está carregando muito peso, esse aspecto mais biológico que a gente pode dizer, de músculo, de articulação, de disco, né? Mas a dor lombar a gente precisa olhar de uma forma mais ampla, porque isso também pode ser causa, pode ser gatilho de dor. Os fatores psicológicos, por exemplo, como eu citei aqui, a depressão e a preocupação excessiva, o sofrimento excessivo com o que está sentindo, tá? Então isso é importante que a gente entenda, mas existem
estruturas que podem sim gerar dor. Apesar de pessoas, por exemplo, se a gente pensar em ressonância magnética, né, a gente sabe que pessoas que têm alterações na ressonância magnética, elas têm também, pessoas que não sentem dor na coluna lombar podem apresentar alterações no exame de imagem. Por exemplo, MODIC tipo 1, abaulamentos, degeneração discal, protusão discal. Mas a gente também sabe que principalmente as pessoas abaixo de 50 anos que têm dor lombar, essas pessoas apresentavam mais essas alterações do MODIC tipo 1, das protusões discais e dos abaulamentos, tá? Então essas estruturas, essas alterações, elas também podem ser causas de dor, mas existem outros fatores que podem estar atrapalhando ou que podem fazer com que essa dor demore mais para passar, se torne uma dor crônica. E não a extensão dessa lesão. O paciente tem uma protusão muito grande, é por isso que ele está sentindo dor há tanto tempo. Tá? Normalmente, outros fatores psicossociais influenciam mais nisso do que o fato dessa pessoa ter tido aquela protusão, ter tido aquele abalamento, ter tido aquela degeneração discal. Mas isso principalmente para pacientes, para pessoas abaixo de 50 anos. Quando pessoas acima de 50 anos, essas alterações elas são mais comuns em pessoas que também não têm dor lombar. Então a gente, como eu falei, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais ampla para entender uma causa dessa dor lombar, que muitas vezes a gente não vai encontrar uma causa específica. Como eu falei, 90% dos casos a gente não consegue encontrar uma única causa. São vários fatores, são várias coisas acontecendo na vida daquele paciente, naquele momento que está desenvolvendo aquela dor que fez com que ele sinta aquela crise de dor. E talvez levantar aquele objeto longe do corpo, carregar um peso maior do que ele estava acostumado a levantar, foi só a gota d'água, só foi aquilo que fez o copo transbordar e ele entrar em crise. Mas você precisa ajustar todo o contexto, ajudar o paciente a ajustar esse contexto para que ele se livre dessa dor, ok? Então eu espero que você tenha gostado um pouco desse vídeo, tenha entendido um pouco mais sobre a dor lombar, que vários fatores podem influenciar nessa dor, que vários fatores podem ser causa de dor. As alterações no exame de imagem podem contribuir para essas dores, principalmente para pacientes abaixo de 50 anos. Quando a gente fala de pacientes acima de 50 anos, isso se torna um pouco mais comum em pessoas que não têm dor lombar também, e que a gente consiga olhar esses fatores psicológicos, esses fatores sociais, essa preocupação excessiva, se o paciente tem uma depressão ou não, se ele já teve históricos de dor lombar, se na família dele ele já teve pessoas com crise de dor lombar, porque tudo isso pode ir justificando o fato desse paciente estar com dor lombar. Nunca se esqueça de conversar com o seu paciente, de explicar essas relações para ele, das questões psicossociais principalmente, de explicar os exames de imagem, de que algumas alterações elas são comuns em pessoas sem dor e que aquilo ali pode ser sim um gatilho de dor em determinados pacientes, mas que não é só isso, que existem outros fatores que também precisam ser melhorados, como a falta de atividade, o sofrimento, a preocupação excessiva, ou achar que essa dor nunca vai melhorar. Então, tudo isso precisa ser abordado para que você faça um tratamento eficaz com o seu paciente. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo com outros fisioterapeutas. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva aqui. Até o próximo vídeo.